Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós falamos sobre os processos de propagação de calor e hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo de termologia, falando hoje sobre calor sensível e calor latente. Sou Josué Araújo e vamos dar início. Bom, eu trouxe uma breve introdução para vocês, né, para poder realocar o conteúdo, certo? Então, da observação cotidiana, podemos dizer que ao receber ou perder certa quantidade de energia térmica, que foi assunto da aula passada, um corpo ele irá sofrer uma variação de temperatura ou uma mudança em seu estado físico. A variação de temperatura ela corresponde a uma variação no estado de agitação das partículas do corpo, e nesse caso, a energia térmica ela é transferida e é denominada de calor sensível. Então, a mudança do estado físico, ela corresponde a uma alteração no estado de agregação das partículas do corpo, fazendo com que um sólido, por exemplo, ele transforme-se em um líquido. A energia térmica, ela é responsável pelas mudanças de estado denominada calor latente. Então, o que é importante? É importante que fique bem claro a diferença entre calor e temperatura. O que é o calor? O calor é a denominação que damos à energia térmica quando é apenas enquanto ela se encontra transitando entre dois locais, né, de temperatura diferente. Já a temperatura ela é um estado termodinâmico de um corpo que associamos ao nível médio de agitação das suas partículas. Aí nós temos outro conceito extremamente importante, que é o de capacidade térmica. A capacidade térmica, pessoal, é a quantidade de calor que deve ser absorvida ou cedida por um corpo para que ocorra a variação de 1 grau Celsius. Matematicamente, essa grandeza ela é fruto da razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura sofrida por um objeto qualquer. Se tomarmos um corpo de massa m e temperatura inicial θ1 e fornecermos a ele uma quantidade de calor Q, sua temperatura passa a ser a θ2. Por quê? Porque ela sofre uma variação, né, correspondente a uma diferença de temperatura. Então, a gente define a capacidade térmica ou capacidade calorífica desse corpo como sendo C igual Q sobre θT. A unidade usual que nós utilizamos para nos referir à capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Então, a capacidade térmica que indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder para que a sua temperatura ela varie uma unidade. Então, eu trouxe um exemplo para explicar melhor. Vamos suponhar, por exemplo, que um corpo ele precise receber 100 calorias de energia térmica para que a sua temperatura ela aumente em 5 graus Celsius. Como que a gente fez aqui? Nós pegamos, né, o nosso Czão, repetimos ele, aonde era o Qzão, nós colocamos 100 calorias e a temperatura que foi de 5 graus Celsius. Então, nós dividimos 100 por 5, que deu 20 calorias por graus Celsius. Então, isso significa que para variar 1 grau Celsius, ela precisa receber ou ceder 20 calorias, né? Então, a capacidade térmica por unidade de massa do corpo ela é denominada calor específico, dado usualmente pela unidade caloria por grau Celsius. Aí, essa aqui é a fórmula, né, de calor específico. Daí, fazendo as substituições, nós temos que o Czinho é igual ao Qzão dividido pela massa vezes o θT. Então, o calor específico ele indica a quantidade de calor que cada unidade de massa do corpo precisa receber ou ceder para que a sua temperatura ela varie de unidade, né? Vamos supor que o corpo do exemplo anterior, né?
cuja capacidade térmica é de 20 calorias por grau Celsius, tivesse 100 gramas de massa, né? O seu calor específico ele seria igual a 0,20 graus Celsius. Vamos supor, para dividirmos essa capacidade térmica, para esse cálculo nós dividimos a capacidade térmica pela respectiva massa, certo? Como que a gente faz isso aqui? A gente pega o 20, né, e divide ele por 100. Pegarmos o 20 e dividir por 100, conta bem simples, a gente vai encontrar 0,20, né, calorias por graus Celsius. Então, note que o calor específico ele não depende da massa do corpo. Por quê? Porque é uma característica da substância e não do corpo. Nem a capacidade térmica, nem o calor específico sensível de uma substância tem valores constantes com a temperatura. No entanto, para o efeito de cálculo, costuma usar o valor médio de cada um no intervalo de temperatura considerada. A água ela é uma substância que mais aparece nos exercícios, sendo utilizado 1 caloria grama por grau Celsius para o calor específico. Isso significa que cada grama de água ela necessita de 1 caloria para sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, essa tabela a seguir, ela apresenta o calor específico de algumas substâncias. Aí nós temos o calor específico da água, né, que é de 1 caloria por grau Celsius. E temos do gelo, que é de 0,50 caloria grau Celsius. Temos do alumínio também. Temos da areia, que é de 0,20. Do vidro, que é de 0,16. Temos do aço, que é de 0,10 e também do ouro. Aí essa tabela aí mostra os diversos valores, né, de calor sensível de diferentes substâncias. Então, essa tabela é importante também para a resolução dos cálculos matemáticos que vai vir aí mais pela frente. Então, nós chegamos a mais um fim de aula e espero que todos tenham compreendido e até a próxima.